Diário do Nordeste apresenta hoje o 6º episódio da 4ª edição do Projeto Elas, com o especial Nenhuma a Menos. Dividido em 10 reportagens especiais, o projeto aborda atitudes, costumes, tradições e comportamentos que afetam a saúde mental de meninas e mulheres. O objetivo é promover um debate amplo sobre caminhos para garantir seu bem-estar, entendendo que essa é uma responsabilidade coletiva de toda a sociedade. As reflexões vão além das questões de saúde, abrangendo também áreas como educação, cultura, política e economia, mostrando que o tema atravessa múltiplas dimensões da vida em comunidade. No início eu nem percebi, mas eu tinha me transformado em mais uma vítima de assédio moral. Foi tudo muito sutil e aconteceu de forma gradual. Ele começou a me tratar de forma hostil na frente dos meus colegas. Eu não entendia nada e nenhum motivo de tanta agressividade. As sessões de ofensas começaram a serem repetitivas e os primeiros sintomas começaram a surgir. Primeiro no meu lado emocional e depois no meu lado profissional. As pessoas que estão ao entorno podem sinalizar, né? Podem perceber e a pessoa também pode estar atenta. A gente fala muito sobre autoconhecimento. Se eu percebo que esse sofrimento, que eu estou ali vivendo um processo de sofrimento e que não estou conseguindo sair, não estou conseguindo lidar com ele sozinho, nosso papel é conscientizar que as pessoas precisam buscar ajuda. Pesquisas e estudos apontam que cerca de 42% de mulheres no Brasil são vítimas de violência ou assédio no local de trabalho, incluindo assédio moral. Não tem como a mulher sofrer as violências que sofrem, né, sem adoecer. Não tem. Tá? As cobranças que sofrem sem adoecer, né? Então, estatisticamente, quando você vai ler manuais sobre saúde mental, você vai ver que a incidência de doenças como, por exemplo, depressão, é maior em mulheres. A gente quase não vê as pessoas se perguntando por que é maior em mulheres. Tá? A resposta não é porque elas biologicamente nasceram com uma predisposição maior para terem transtornos mentais. A resposta é: a sociedade cobra mais delas, a sociedade dá menos liberdade a elas, a sociedade é mais violenta com elas, de maneira que elas adoecem mais. Eu estava atordoada e todo dia intensificava as críticas. Eram críticas exageradas, desproporcionais, sem medida. Ele tinha um objetivo. Ele queria afetar minha autoconfiança. Isso me causou um forte impacto mental e emocional. Uma pressão muito grande. E ela não basta ter uma profissão, ela tem que ser boa. Ela tem que ser muito boa. Ela tem que se destacar. Porque não dá para ser mediano, porque você está competindo de um lado, né, que já está certo que ele poderá ter, no caso o homem, né, poderá ter como é que eu posso dizer, mais vantagem do que você. E aí ela precisa estudar mais, se inteirar mais, estar antenada com tudo que está acontecendo ao seu redor. Eu acho que ela também se cobra muito. Ele tinha uma estratégia muito bem elaborada. Tudo isso com um propósito: gerar frustração e sensação de incompetência em mim. Eu também lembro dos comentários sarcásticos, deboches e, principalmente, me desqualificar na frente das pessoas. E aí, às vezes, é difícil para uma mulher entender quando essa linha já foi ultrapassada, quando em várias situações, né, do dia a dia, no trabalho, no social, em casa, existem essas micro-violências que vão ocorrendo e que a mulher vai naturalizando, né? vai trazendo até a culpa para si. Às vezes fica difícil de recorrer à justiça, fica difícil de falar para uma amiga ou para um familiar, porque sentem que vão ser julgadas. Quando procuram também a justiça, acreditam que não vai ter uma resolução, né? Que pode piorar. Então, é muito delicado, né? A gente tem que pensar que existe um avanço sobre todas essas questões que eu estou falando, mas ainda é muito frágil as políticas públicas. E nem todo mundo tem recursos para lidar com isso. Se a gente pega uma mulher que foi criada, né, que tem foi criada dentro de uma casa, que tem uma rede de apoio, que tem um cuidado e que tem um mínimo de letramento de gênero, ela vai ter uma facilidade para identificar: não, aqui eu estou sofrendo assédio. Não, aqui
essa situação aqui ela não tá legal, e isso aqui pode ser uma situação de violência, do que se a gente pensar em mulheres que não têm esse acesso de jeito nenhum, né? E aqui eu não tô mais nem falando da questão da classe social, porque isso pode acontecer independente de classe social, esse ter acesso ou não ter acesso, né? Se a gente cresce numa família, se uma menina cresce numa família e vê a mãe apanhando, vê a mãe passando por diversas situações de violência, vai ser um pouco mais difícil para ela identificar e tentar entender o que está certo, o que não está, conseguir se proteger disso também. Eu estava totalmente dominada pela situação. Eu me sentia fraca e sem forças para reagir. Ele, por sua vez, agiu de forma sincronizada. Percebeu minha fragilidade e se aproveitou pelo fato de eu ser mulher e de estar num cargo abaixo dele. A gente tem que falar sobre isso, né? Então, pensando nas mulheres de modo geral, a gente precisa de letramento de gênero. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa amparar essas mulheres. E assim, quando eu falo essas mulheres, às vezes parece que elas estão distantes e elas não estão, né? Na verdade, se a gente for, como eu acho que eu até já tinha comentado que a violência ela escala. Se a gente for procurar assim, aleatoriamente mulheres que já sofreram violência psicológica, a gente vai encontrar em segundos, né? Então, uma das soluções seria falar sobre isso no sentido de quem tem acesso à informação, divulgar essa informação de alguma forma, até evitando replicar certas violências, como a gente vê muito nas redes sociais, por exemplo, profissionais envolvidos, né? Eu acho que existe uma base aí que são os profissionais na saúde, de modo geral, não só a psicologia, todo mundo na saúde vai lidar com isso em algum momento, os profissionais na justiça, né, em suas diferentes instâncias, e na educação. Demorou muito para eu me libertar desse círculo vicioso. O primeiro passo, reconhecer minha situação de vítima de assédio. Decidi então conversar com ele. Na verdade, enfrentar de frente o meu assediador. Outra coisa que também foi determinante para fugir das garras dele foi procurar minha rede de apoio. Nesse momento, amigos e família são fundamentais. Família. E quando eu digo família, não se trata nem de laços sanguíneos, é rede de apoio. A rede de apoio ela é fundamental no tratamento do começo ao fim, né? Essa é a rede de apoio, são os amigos, são os familiares, né? Enfim, é quem mora com você, que vai conseguir identificar, por exemplo, se você era uma pessoa que adorava o seu trabalho e de repente, não, tem alguma coisa errada no trabalho, ou começa a ter quadros sucessivos de enxaqueca e não está mais conseguindo trabalhar. A pessoa que mora com você, ou um amigo, ou um cuidador, uma pessoa próxima, ela vai ver que tem alguma coisa acontecendo. Falta de motivação para fazer qualquer coisa externa. Tem a questão das insônias, tem a questão do humor, né? Tem a questão também que a gente pode ver emagrecimentos, diminuição do apetite, mas principalmente eu vejo as depressões, né? Quando essas outras eu falo, sem evoluir para um quadro de depressão. A maioria evolui para quadros depressivos, né, e de ansiedade. O ser mulher é algo muito complexo, né? O que não existe, na verdade, hoje quando a gente vai discutir a formação de gênero, né, a questão de gênero, é uma discussão tão profunda, tão complexa, com tantos contingentes para a gente pensar e refletir, né? Mas as mulheres, elas desde muito pequenas, desde que nascem, elas são ensinadas a não serem espontâneas, a estar o tempo todo, inclusive, se autocontrolando. A cura na psicologia é qualidade de vida, né? É entender que aquilo aconteceu, que eu passei por tudo aquilo, que eu vou encontrar uma saída criativa para aquilo ali, né? E entendendo que curar ou não curar vai variar de pessoa para pessoa, de situação para situação, de amparo, de estratégia de cuidado, de quando que isso foi procurado ou não. Nenhuma a menos. Realização Projeto Elas e Diário do Nordeste. Patrocínio Alesse. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. Apoio Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.